E aí, eu estava aqui pensando em algo que eu compartilharia com vocês que traria algum valor. E eu senti de compartilhar uma história sobre perseverança que eu tenho na minha vida. Durante a minha trajetória profissional, quando eu decidi lá atrás fazer faculdade de fisioterapia, eu não tinha condições financeiras de pagar uma faculdade e minha mãe, meu pai, meus pais, eles não tinham também condições. E eu decidi buscar um trabalho e eu lembro que eu falei para minha mãe, mãe, eu vou buscar um trabalho, eu sei que as condições não são fáceis, mas eu vou buscar um trabalho e eu vou dar um jeito de fazer essa faculdade. E foi o que eu fiz. Eu busquei um trabalho e ingressei na faculdade. E foi muito interessante porque durante os primeiros anos eu me dediquei muito, eu comecei cada vez mais me inteirar sobre o conhecimento do corpo humano, da anatomia, de tudo aquilo que a fisioterapia engloba. E eu fui pagando com o que eu ganhava nesse trabalho, que era numa farmácia de manipulação. Foi meu primeiro emprego registrado. Só que chegou um determinado momento que eu decidi sair da farmácia e eu consegui uma bolsa parcial na faculdade. E aí eu fiquei naquela, né? Como que eu vou fazer para pagar? E eu comecei a fazer salgados e vendia. Na verdade, minha mãe fazia e eu vendia na minha turma. Só que a minha mãe, no meio do caminho, ficou doente, desenvolveu uma doença e ficou meio que impossibilitada de fazer os salgados para mim. E eu falei, o que que eu vou fazer? E foi aí que começou a minha história com os bombons de leite ninho, que fizeram com que eu tivesse perseverança de concluir a minha graduação. E foi uma receita de uma amiga da família que eu peguei, comecei a fazer e comecei vendendo na minha turma. E aquilo se espalhou. No semestre seguinte, eu estava vendendo em outras turmas, em outras salas, e de repente eu estava vendendo o intervalo inteiro, que não era longo o meu intervalo. O intervalo na faculdade eram 15 minutos. E eu comecei a vender tanto que, em média, para vocês terem ideia, eu vendia 150 bombons em 15 minutos que eu tinha de intervalo. E eu me tornei uma máquina de vendas ali na faculdade. E foi algo que a perseverança que eu tive de olhar para trás e ver tudo que eu havia construído até aquele momento faria com que eu chegasse com êxito na minha formação. E foi o que aconteceu. E foram muitas conquistas ao longo desse caminho. Eu recebi o apelido carinhoso dos amigos de Gigi Bombom e até hoje eles me chamam por Gigi. Mas a verdade é que se eu não tivesse perseverado, se eu não tivesse olhado para onde eu queria chegar e tivesse a coragem de fazer algo diferente do que eu poderia estar fazendo naquele momento, eu talvez não conseguisse concluir a minha faculdade. E foi o bombom, foi o ímpeto em vender, e eu descobri que eu sou um bom vendedor, entendendo o processo de cada um, e vender 150 bombons em média em 15 minutos é algo que até hoje eu olho para trás e eu falo, caramba, como que eu consegui fazer isso? A verdade é que eu tinha um objetivo, me formar. E esse porquê que eu tinha embutido nisso, do vender o bombom, por que vender bombons? Porque eu precisava pagar minha faculdade para me formar e para ter daí um ofício. E aí tem toda a minha história que eu posso compartilhar depois com vocês mais a fundo. E eu vou fazer isso. Mas a verdade é que o bombom, ele me trouxe muita resiliência e muita perseverança no processo. E o convite que eu faço para você com esse vídeo, para que você reflita na sua vida e olhe o que você já foi perseverante, teve disciplina em seguir até conquistar algo que você buscava. A verdade é que tudo que a gente busca, se a gente faz o processo, né, com excelência, como eu falei em alguns vídeos atrás, eu tinha muito aquele do perfeccionismo e tal. Mas a verdade é que se você busca excelência, quer fazer um pouquinho por dia, você chega lá. O resultado ele vai vir. Se você está pensando em ter um corpo bem definido, você precisa olhar para o que você precisa fazer todos os dias de atividade, de
dizer não para algumas guloseimas, para coisas que são, às vezes, saborosas, mas que não fazem tão bem, que não te levam para onde você quer chegar. Então, você ter isso bem claro faz com que você chegue, persevere e conquiste. E eu quero convidar você a compartilhar aqui qual é a sua história de perseverança. Assim, você vai fazer com que eu me estimule a produzir cada vez mais conteúdo nessa linha de pensamento. Lembrando que eu vou falar muito sobre o pensar, sentir e o agir. A ação faz toda a diferença. O poder que a ação tem é transformador. Simplesmente assim. Se você pensa e sente somente e não sai do seu lugar, nada vai mudar. Agora, quando você pensa, você sente, você age, as coisas começam a acontecer. E o convite que eu tenho para você é: haja. Haja na direção dos seus sonhos, dos seus objetivos, das metas mais ousadas que você tem na vida. Hoje pode parecer que está muito longe, mas a verdade é que você tem que construir um tijolinho por vez para você construir o seu castelo. Então, finalizando o vídeo de hoje, o que você vai fazer para chegar aonde você deseja?